Desde que foi lançado ao espaço em 25 de dezembro de 2021, o telescópio espacial James Webb tem abastecido os cientistas da NASA e da ESA e de agências parceiras com informações importantíssimas sobre diversas incógnitas do universo, como também tem dado origem a alguns mistérios e curiosidades. O que será que o Webb detectou dessa vez, que deixou algumas pessoas perplexas? Vamos saber agora. O telescópio espacial James Webb, carinhosamente chamado de JUST, devido às suas iniciais, aqui no Brasil a gente chama de Jaime mesmo, é um dos equipamentos mais bem preparados e avançados tecnologicamente que está no espaço. Ele foi desenvolvido com o propósito de estudar cada fase da história do universo, desde os primeiros brilhos do Big Bang, teoria, aliás, que parece estar sendo descartada, até a formação de sistemas solares capazes de suportar vida como a Terra. Ele também tem estudado áreas mais próximas de nós, como o nosso quintal, o Sistema Solar. Recentemente, um grupo de cientistas, responsável pelas atividades do James Webb em nosso quintal, acabou ficando impressionado ao descobrir uma atividade inesperada de desgaseificação de um objeto localizado entre Júpiter e Netuno. Isso sustentou várias teorias na mesma hora. E como algumas informações sempre acabam vazando, mas nem sempre de forma autêntica, ou seja, podem sofrer distorções ao longo do caminho, uma das primeiras coisas que foram divulgadas dava a impressão de que, desta vez, o James Webb havia capturado as imagens de uma nave espacial alienígena. E esta não foi a primeira vez. Depois eu falo para você o que aconteceu lá em 2023, ok? O fato é que, dessa vez, o tal objeto está liberando gases. E, por não se tratar de um cometa, muito menos de um asteroide, ativou o alarme entre os cientistas que acompanham as evoluções do telescópio espacial. É muito provável que você já tenha ouvido falar do Centauro, aquele ser mitológico, metade humano, metade cavalo. Há também a constelação com o mesmo nome, mas o Centauro sobre o qual falarei agora não tem nada a ver com um ser mítico. Na astronomia, os centauros são objetos que orbitam o Sol e estão normalmente posicionados entre os planetas Júpiter e Netuno. Segundo estudos apontaram, tais objetos são originários de um lugar mais distante e, invariavelmente, assim como o adolescente que sai de casa para viver uma aventura, tais objetos fazem transições em suas órbitas originais, indo para regiões mais próximas do Sol. Agora, por que isso acontece? Bom, a não ser pelos efeitos de atração causadas pela gravidade de objetos maiores, não há outra explicação. O ponto positivo é que os centauros podem trazer informações cruciais para o entendimento da formação do universo. A avançada tecnologia do telescópio espacial James Webb permitiu a uma equipe de astrônomos explorar o chamado Centauro 29P/Schwarzmann-Washman 1, um dos objetos mais ativos e misteriosos do cinturão externo do nosso sistema solar. Com seu poder de resolução impressionante, o telescópio revelou pela primeira vez jatos de gás anteriormente desconhecidos, desafiando as teorias existentes sobre a origem e a evolução dos centauros. O Centauro 29P, antes considerado um objeto transnetuniano, moveu-se para mais próximo da órbita de Netuno, devido a forças gravitacionais sutis nos últimos milhões de anos. Esse deslocamento pode transformá-lo em um potencial cometa de curto período. Os centauros são conhecidos por sua natureza híbrida, combinando características de objetos distantes do cinturão de Kuiper e cometas que sofreram mudanças significativas. Pesquisadores usaram o NIRSPEC, espectrômetro de infravermelho próximo, do telescópio James Webb para estudar o 29P, famoso por suas explosões regulares a cada 6 a 8 semanas, tornando um dos objetos mais ativos do Sistema Solar. O telescópio não apenas detectou jatos de monóxido de carbono, mas também identificou jatos de dióxido de carbono inéditos, o que proporcionou aos pesquisadores novos insights sobre a composição do núcleo do Centauro. Estudos anteriores com ondas de rádio já haviam revelado um jato apontando em direção ao Sol. No entanto, as capacidades avançadas do Webb permitiram a observação de outros gases, como água e dióxido de carbono. Embora não tenham encontrado vapor d'água,
Possivelmente devido às temperaturas extremamente frias do Centauro, a identificação do CO2 é um avanço significativo no entendimento de sua atividade. Os dados coletados permitiram aos cientistas criar um modelo 3D dos jatos, revelando que esses jatos se originam de diferentes regiões do núcleo que ainda não são diretamente observáveis pelo Webb. A diversidade na abundância de monóxido e dióxido de carbono sugere que o núcleo pode ser composto por fragmentos distintos, levantando a hipótese intrigante de que duas partes possam ter se fundido, resultando em um centauro com características mistas de diferentes corpos celestes. Essa teoria desafia as concepções tradicionais sobre a formação e a composição dos objetos primordiais no cinturão de Kuiper. Ainda existem muitos mistérios a serem desvendados, especialmente em relação aos aumentos de brilho e aos mecanismos que impulsionam a atividade de desgaseificação dos jatos de monóxido e dióxido de carbono. Ao contrário dos cometas, que frequentemente possuem jatos impulsionados por água, os centauros são muito frios para permitir a sublimação do gelo d'água, resultando em um comportamento de desgaseificação diferente. A equipe de pesquisa manifestou interesse em realizar observações de longo prazo no Centauro 29P, pois um único ponto no tempo é insuficiente para compreender plenamente os fenômenos que estão em jogo. Acompanhar esses jatos ao longo do tempo pode fornecer percepções valiosas sobre o que impulsiona essas explosões enigmáticas. O estudo sobre o 29P foi publicado pela Nature Astronomy e assinado por 14 cientistas. Novas informações ainda virão sobre os centauros e, melhor ainda, sobre a origem de nosso sistema solar. E o tal ponto de interrogação que surgiu no cosmos? Do que se trata isso? Apontado para uma região de galáxias distantes, o James Webb acabou capturando essa imagem muitíssimo interessante, onde podemos visualmente distinguir um ponto de interrogação em pleno espaço. O telescópio espacial James Webb, como citei agora há pouco, tem trazido dados relevantes e inéditos a respeito do universo e seus incontáveis astros. Em 2023, o James Webb fotografou uma região onde há um aglomerado de galáxias, a mesma que o seu antecessor, o Hubble, também fez, destacando o aglomerado MAXJ 0417.5, dígito 1154, o qual eu citarei agora em diante, como MAX 1154, para facilitar a narração, ok? A tecnologia que o Webb dispõe é muito mais avançada do que a do Hubble. A comparação que você verá agora é entre as imagens feitas pelos dois telescópios da mesma região. Veja, a forma de um sinal de interrogação é quase perfeita. Pareidolia. Claro, pois se conseguíssemos nos aproximar a ponto de ver tudo aquilo em 3 dimensões, veríamos que não se trata literalmente de um ponto de interrogação. É como olharmos para as nuvens e de vez em quando enxergarmos figuras de animais e objetos pairando lá no céu. Nesse caso das galáxias, primeiramente o efeito só foi capturado pelo Webb devido às câmeras que ele utiliza. O Hubble não conseguia enxergar o mesmo espectro de luz que o Webb e, portanto, não deu um resultado tão perfeito. Segundo as explicações da NASA, o MAX 1154 é tão massivo que está deformando o tecido do espaço-tempo e distorcendo a aparência das galáxias atrás dele, um efeito conhecido como lente gravitacional. Esse fenômeno natural amplia galáxias distantes e também pode fazê-las aparecer em uma imagem várias vezes, como aconteceu nesta imagem feita pelo James Webb. 2 galáxias distantes e interativas. Uma espiral de frente e uma galáxia vermelha empoeirada vista de lado. Aparecem várias vezes, traçando uma forma familiar no céu. A formação estelar ativa e a forma espiral, notavelmente intacta da galáxia de frente, indicam que a interação dessas galáxias está apenas começando. E o mais interessante nisso tudo é que essas galáxias foram capturadas pelas lentes do James Webb, sem a intenção de serem pesquisadas no momento. Os astrônomos queriam, na verdade, observar 2 estrelas em formação, Hare-Big Haro 46 e 47, que são bem conhecidas e têm sido observadas com frequência. Elas podem fornecer pistas
sobre como o nosso próprio Sol pode ter se formado. Elas estão a cerca de 1.400 anos-luz de distância de nós, enquanto o ponto de interrogação está a bilhões de anos-luz. O efeito provocou também um ponto de interrogação entre os astrônomos sobre sua formação e composição. Por enquanto, os cientistas estimam que aquilo é resultado de gases e poeira cósmica que se juntaram em consequência de alguma atividade, como colisão entre outras galáxias. Um outro assunto que virou pauta de alguns canais foi uma suposta estrutura que o James Webb teria captado em 2023, que teria o tamanho de uma cidade. Recentemente saiu uma notícia de que o James Webb estaria rastreando um enorme objeto vindo em direção à Terra. Alguns sugeriram que se tratava do Apophis, um grande asteroide que deverá se aproximar do nosso planeta em abril de 2029, enquanto outros disseram que poderia ser apenas um outro objeto como o Oumuamua, visto em 2017 atravessando o sistema solar. Porém, sempre há os teóricos que, munidos de informações extraoficiais, se apoiam em fontes geralmente não identificadas ou não informadas, dizem se tratar de algo muito além da compreensão humana. Segundo esses teóricos, a informação de que nos escondem é que um objeto, cuja estrutura se parecia com a de uma cidade, estaria em direção ao planeta Terra. No entanto, o que os teóricos se esquecem de mencionar, por exemplo, é que tamanho de cidade essa estrutura pode ter. Uma cidade como Nova York? Ou uma dessas pequenas cidades interioranas com média de 200 mil habitantes? Esse tipo de informação já seria o suficiente para os cientistas terem ideia com o que estão lidando. A NASA, a ESA e outras agências espaciais espalhadas pelo mundo fazem parte de um programa denominado NEO, sigla em inglês para Objetos Próximos à Terra. Em resumo, este programa combina vários telescópios em vários locais para detectar a presença de quaisquer objetos anômalos próximos e que podem se tornar uma ameaça planetária. Seja esse objeto um cometa, um asteroide ou mesmo uma nave espacial alienígena. Dados oficiais dão conta que, até o momento, o programa conseguiu detectar, sim, alguns objetos que poderão se aproximar do planeta, mas não irão causar dano algum com sua passagem. Eu disse dados oficiais, porque, no fundo, sabemos que não são poucas as instituições ligadas a governos que ocultam, por um motivo ou outro, a verdade como ela é. A NASA e o governo dos Estados Unidos, de acordo com alguns especialistas no assunto, são mestres em esconder os fatos das pessoas. E não é à toa, então, que tantas teorias, de todos os tipos, surjam de lá. Na sua opinião, é possível que eles estejam mesmo escondendo a verdade? Será que tudo que eu disse aqui hoje, de forma oficial, é uma mentira? Geralmente, quando um grupo de cientistas precisa dos serviços de um aparelho como o James Webb, eles precisam reservá-lo previamente, com justificativas plausíveis e agendamentos prévios. A coisa não é solta, do tipo, eu preciso usar o webinho ali e ponto final. Não, não é bem assim, não. Tudo é burocraticamente planejado. Como não são poucas as equipes de cientistas que usam a tecnologia e as informações do telescópio, tudo deve ser organizado, uma vez que cada equipe necessita de informações específicas. Portanto, os dados enviados pelo telescópio espacial de um determinado ponto no universo, por exemplo, são de uso exclusivo da equipe que locou o equipamento para aquela tarefa. Outros cientistas, mesmo tendo acesso ao JWST, não têm o mesmo acesso às informações de seus colegas. Por isso é tão difícil alguma informação sair das mãos dos cientistas antes que ela possa ser divulgada em alguma publicação especializada, como na Astronomy Nature, por exemplo, ou no site da própria agência espacial. O que será que esse James Webb ainda vai trazer para a gente, hein? Aguardemos.